no Santo Sábado, às 14 horas, o programa Jovens em Ação. Sintonize na rádio Encontro com Deus e se surpreenda com a programação. Você está ouvindo o programa Jovens em Ação, na rádio Encontro com Deus. Aleluia, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, que nós damos início mais uma reflexão para a honra e glória do nosso Deus. Então já saúdo a você, a paz seja contigo, amém. E para as demais pessoas, a paz seja convosco. Então é uma alegria imensurável. Aqui junto comigo está a minha esposa, a irmã Miriam, e também o nosso irmão Isaac Moreira, de Poeira, Ceará, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos que vamos para essa reflexão abençoada. Vamos aprender. O nome do nosso tema é o que? Desânimo e frieza espiritual. E a leitura encontra-se onde? Vamos que vamos. Encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 19 e o versículo 10. Amém. Vamos aqui nessa labuta, nessa empreitada abençoada. Oh, glória a Deus. Vamos ler aqui na versão KJA, King James atualizada, versão em português. Então, meu irmão Isaac, leia agora para os meus queridos irmãos entenderem. Amém. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Amém, graças a Deus. Muito bem, aqui trata-se de quem? Quem falou essas palavras foi quem? O profeta Elias. Então o profeta Elias, ele falou algo, como ele se sentia, como ele pensava. Então, bem interessante para a gente entender a palavra do Senhor nosso Deus. Então, é uma honra imensurável nós estarmos diante do nosso Deus, que possamos honrar Ele, que possamos exaltá-lo. Então, ou seja, qual era o cenário histórico que tratava-se aqui? Nós observamos o profeta Elias. Ele estava diante de uma grande perseguição, isso mesmo, diante de uma grande perseguição por causa da idolatria que havia em Israel. Amém? Então vamos lendo aqui com calma para a gente observar. Vou ler aqui na versão BS para a gente ver. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Então nós observamos a frieza espiritual que havia na época. Então muita idolatria, e os filhos de Israel em maior parte deixaram de buscar o eterno Deus. Então existia muita perseguição. Na época quem reinava era Acabe, e Acabe tinha por esposa a Jezabel, uma mulher cruel, perversa, que destruía os profetas do Senhor. Então Elias, ele disse o seguinte: eu fiquei só. Nós observamos que Elias, ele estava o que? Diante de tamanha opressão ali que havia. Então o profeta Elias estava desanimado. Então estava muito mesmo abatido por todas as situações que vinham, e dessa forma ele se sentia sozinho, sentia o único profeta. E nós questionamos
Então, irmão Isaac, você sabe responder essa pergunta? Só existia Elias de profeta na época? Era só ele mesmo que existia? O que você diz? Sim ou não? Eu acredito que sim. Então vamos lá. Então observamos que Elias, ele era o principal profeta do Senhor, mas ele não estava só. Ou seja, Deus ele tinha guardado. Existiam mais profetas, é o que nós observamos as santas escrituras. Então é muito interessante nós entendermos o que a palavra nos diz. Amém. Então observamos também Elias, também outra vez, ele sentisse dessa maneira, mas Deus dessa forma acalenta ele, para ele conseguir prosseguir firme na sua jornada, buscando ao eterno Deus, louvando a ele, exaltando. Amém. Então vamos aqui observar esse capítulo 19, para a honra e glória do nosso Deus, para você entender, graças a Deus, e Deus ele venha a ser sempre exaltado e adorado, louvado seja o nosso Deus. Nós observamos que quando os profetas Deus tinha guardado, então 7.000 profetas que não se prostraram perante Baal. Então nós entendemos essa história. Então louvado seja o nosso Deus. Muito interessante a gente corroborar o entendimento. Primeiro livro de Reis, capítulo 19 e o versículo 18. Amém. Então, pedir por gentileza que a irmã Miriam faça essa leitura aqui. Primeiro Reis 19, 18. Leia para nós. Amém. Dá uma aumentadinha aqui na letra para ficar bom de enxergar. Diz o seguinte: mas pouparei a Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, e nem suas imagens beijando-as. Amém. Então, profetas destemidos, profetas implacáveis, que faziam a obra do Senhor. Então 7.000. E nós observamos que o profeta Elias, diante de tamanha perseguição, ele estava desanimado, pensava que estava só, que só tinha ele de profeta, mas não. Então nós observamos o que? O seguinte, nós observamos que tem situações que nós pensamos que é assim. Então nós observamos, tem pessoas que em uma cidade pensam que só elas servem a Deus, não tem outras pessoas, ou mesmo pensam que estão só de alguma maneira. Então às vezes a pessoa se sente só numa casa, então pensa assim, só eu que sirvo a Deus nessa casa. Então aqui trazendo um exemplo, eu mesmo aceitei a fé no nome santo de Jesus, e primeiramente começou por mim. E tinha vez, ainda por eu ser novo na fé, eu me desanimava, porque eu pensava que era só eu lá em casa. Então eu pensava que era só eu, assim, só eu que sirvo a Deus nessa casa. Então meus irmãos, meus pais não querem ter um compromisso. Então eu ficava desanimado. Por um tempo meus irmãos acompanharam um pouco, então chegaram a visitar. Então minha mãe também algumas vezes, mas depois saíram e muito tempo não quiseram. Mas graças a Deus, com muita perseverança, a gente tendo sabedoria, acima de tudo continuando na fé. Então nós temos que continuar perseverante, continuando na fé. Nós dessa forma começamos a ganhar a nossa família. Então graças a Deus. Então depois também meu irmão, ele começou a congregar mais, e atualmente hoje ele está fora também. E meus pais, graças a Deus, minha mãe aceitou o batismo, meu pai escutando, mas com certeza tudo é no seu tempo. Então você jovem, continue buscando ao eterno Deus, venha ser luz na sua casa. Ou seja, o desânimo ele vem
Ou seja, diante das situações na igreja, tem situações que a gente desanima com as pessoas. Então a gente observa que as pessoas geralmente estão insatisfeitas, não é com a doutrina, mas é com as pessoas, porque de fato as pessoas nos decepcionam, mas Deus jamais nos decepciona. Então Deus, ele está conosco, e é muito importante nós entendermos. Eu cheguei a refletir, trazendo aqui um exemplo mesmo, um breve, aqui só uma alusão. Ou seja, uma vez eu estava desanimado por causa do erro de uma pessoa ou do erro de algumas pessoas. Então, principalmente ali o erro de uma pessoa que tinha, e eu estava desanimado. E eu pensei, a quem eu sirvo? Eu sirvo a Jesus ou a essa pessoa? Aí eu comecei a refletir que é a Jesus. Então, se eu sirvo a Jesus, eu vou permanecer fiel. Ou seja, o erro não está na igreja, mas está naquela pessoa. Então é muito importante, meus queridos irmãos, e nós observamos a situação que encontrava-se Israel, os filhos de Israel afastados do verdadeiro Deus. Eles adoravam quem? Baal e Azerá. Então esses dois deuses que eles adoravam. Infelizmente, então nós observamos o que? Uma frieza espiritual. Uma frieza espiritual que havia. Então nós observamos a situação que nós observamos em Israel. Ou seja, é muito importante ser perseverante, manter o ânimo. O profeta Elias, ele mantinha-se fiel a Deus. Ou seja, desanimou sim, por causa de ser um ser humano, mas ele manteve-se a fidelidade, e Deus tinha Deus para o guardar e para o proteger. Louvado seja Deus. E sobre a situação, Deus, ele usou uma pessoa para guardar os profetas. Muito interessante. Lê para nós, Moisés, primeiro livro de Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Amém. Esse homem abençoado, chamado Obadias, desafiou. Ele poderia morrer com certeza se essa tal de Jezabel soubesse. Ela com certeza matava Obadias. Mas ele preferiu fazer a vontade de Deus, guardar esses homens de Deus. É muito importante nós observarmos, termos o que? Nós valorizarmos aquilo que é certo, de nós defendermos a verdade. A verdade é a verdade. Então, muito importante, damos o que? Continuidade, amém. Nós observamos aqui a palavra do Senhor, nós observarmos a importância do zelo. Então, observamos que o profeta Elias tinha um grande zelo. Então, muito importante, nós observamos aqui o segundo mandamento. Então, leia para nós aqui, Moisés, um trecho do segundo mandamento. Não te encurvarás a eles, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém. Então, muito importante, o eterno Deus já instruindo para não adorar outros deuses, para não se prostrar perante ele. Então, muito importante, ou seja, nós devemos buscar Deus com sinceridade, com verdade. Ou seja, trazendo sobre esse tema é sobre desânimo e frieza espiritual. Então, o desânimo, ele vem, o desânimo, ele nos afasta de Deus, deixa-nos que nós não venhamos a adorar o verdadeiro Deus, que nós venhamos a seguir ilusões. Observamos aqui na época o povo, eles se encantavam por deuses estranhos, por Baal, que era o deus da fertilidade, se encantavam por Azerá. Então você, jovem, ou seja, o que é idolatria?
Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus torna-se idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos. Então vamos lá seguindo, partindo desse pressuposto, vamos lá. Então o jovem hoje, ele tem o quê? Ele tem muitas coisas que podem iludir ele. Então as coisas mundanas que podem atrair os jovens para dessa forma pecar contra Deus. Nós observamos o jovem hoje, então quais as dificuldades que os jovens encontram? Então os jovens encontram dificuldade de servir a Deus, ou seja, de fazer as coisas espirituais, porque o mundo influencia. Nós observamos a moda, a maneira de vestir, então que o mundo ele propaga, e quando o jovem vai se vestir de uma maneira santa, sente-se dessa forma impedido ali, sente-se com vergonha, mal. E observamos também outras coisas também, a modernidade que é muito presente, na qual dificulta o jovem. Então nós observamos principalmente as mídias sociais, nós observamos as pessoas procurando status, procurando ser vistas, então postar foto. Então o jovem, ele quer se encaixar nesse mundo, para se fazer parte desse mundo, mas o jovem que ele é fiel, ele faz parte de quê? De uma nova comunidade. Qual o nome dessa comunidade? Essa comunidade é de servos de Deus. Muito importante, amém, nós entendermos, conforme a palavra nos dá firmeza, muito importante. Então, vamos aqui, irmã Mira, leia para nós, primeiro livro de Reis 18:30. Diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém. Então o altar estava quebrado, então um caos espiritual. Observamos mais uma vez aqui, nós observamos a frieza que havia lá em Israel. Observamos essa história na qual nós bem observamos e vamos a cada dia buscar o nosso Deus. Observamos a grande calamidade na qual nós observamos a guerra que havia ali do profeta Elias. A guerra do profeta Elias com os profetas de Baal. Mas o profeta Elias, ele considerou firme na palavra do Senhor, buscou a Deus e dessa forma ele venceu. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Ou seja, muito importante nós considerarmos firme na palavra do Senhor. Ou seja, observamos a grande calamidade na época, mas é importante manter o ânimo, manter a força para vencer. Ou seja, o desânimo é algo natural. Então é algo natural porque nós, diante de alguma situação, nós desanimamos, mas temos que manter perseverante na palavra do nosso Deus, tudo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então nós temos também outra leitura aqui, vamos mais honrando ao nosso Deus, aqui para complementar o que o próprio Senhor Jesus disse, João 16:33. Amém, graças a Deus. Leia aqui, meu irmão Isaac. Amém, graças a Deus. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, meu irmão Isaac. Você tem algum comentário sobre o ânimo que nós devemos ter? A perseverança. Que assim Jesus disse, né? Que devemos ter perseverança na sua palavra, na sua fé. Mesmo que a gente desanime, é uma coisa que sempre vai acontecer, a todo servo vai acontecer, né? Mas que possamos reconhecer que somos frágeis, somos humanos e possamos pedir ao nosso Senhor Deus que nos dê coragem, fortalecimento, que possamos sempre
levantar e sempre lutar diante de um desânimo, de uma coisa que possa acontecer em nossa vida, na situação, ou quando a gente for levar o evangelho a nossos familiares, porque é uma questão assim de familiar, é uma questão dura, né, que a gente é próximo dessa pessoa e ela não aceita a palavra. Isso dá um desânimo na gente, né? Mas que possamos pedir a Deus força, pedir sabedoria, que possamos lidar, né? Porque é isso que a gente precisa, vencer, prevalecer até Jesus voltar. Amém. Amém, de fato, meu irmão Isaac Moreira. Amém. Por gentileza, uma Miriam, a oportunidade é sua também. Amém. Como dito, né? O ser humano é algo natural, a pessoa sentir um desânimo, né? Sentir ali uma frieza espiritual. E nós vemos ali o exemplo de Elias, que ele era um profeta, né? Mas isso não impediu de ele se desanimar em algum momento. E isso pode vir a acontecer conosco também, só que nós não devemos deixar que isso nos abale de tal forma que a gente venha a esquecer do que Deus tem feito por nós, né? Porque Deus, ele entregou a verdade em nossas mãos e por isso a gente já tem se sentido muito privilegiado, né? Nós vemos hoje que a sociedade, como o irmão Nathaniel falou, ela oferece muitas coisas para o jovem e isso pode vir a desanimar ele também na fé. Porque pela quantidade de coisas que vem, né, o jovem ele é bombardeado por todos os lados. Sempre tem uma coisa nova para oferecer e às vezes a gente for parar para observar, as coisas do mundo são muito chamativas, né? São muito chamativas e deixa a pessoa querendo ali experimentar aquelas coisas do mundo. Mas a gente sabe que tudo isso um dia vai passar e o nosso foco maior deve ser com certeza o reino do nosso Deus. Por isso que nós não devemos deixar que o desânimo entre em nosso coração, entre em nossa vida e faça uma morada, né? Porque a partir disso a gente vai esquecer o que o nosso Deus tem feito por nós, o que Deus tem feito pela nossa família, o que Deus tem feito na igreja de Deus para mostrar que Ele é o Deus e que a igreja de Deus é a verdade. E é por isso que a gente tem que ter todo o cuidado para não deixar que o desânimo entre e faça morada em nossa vida. Quando a gente está desanimado, né, o que a gente pode fazer? Procurar pela palavra de Deus, procurar pessoas que possam nos ajudar, porque para o jovem é muito difícil ele se abrir, né, ele querer conversar, contar as coisas, né, e é muito complicado ele encontrar alguém para fazer isso. Mas na Igreja de Deus nós temos pessoas capacitadas que podem ajudar. E às vezes a gente não fala uma situação por medo de se sentir julgado, né? Da pessoa ouvir o relato e começar a julgar ao invés de ajudar. E é por isso que a gente tem que procurar as pessoas certas, né? Ver os exemplos corretos, porque como o irmão Nathaniel falou, tem pessoas ali que infelizmente não dão um bom exemplo e acabam nos desanimando, né? E é por isso que a gente tem que focar naquelas pessoas que têm um bom exemplo para dar dentro da igreja, que a partir daí a gente vai se sentir muito mais fortalecido, né? Se a gente observar os defeitos dos irmãos e não começar a não querer congregar, a gente não está servindo a Deus de verdade. A gente está lá na igreja para ficar contando defeito de quem está lá, de quem está errando, né? E não é assim, porque até a gente também pode vir a cair, né? Como a própria palavra de Deus diz, que aquele que está em pé, né, tem que ter cuidado para não cair. E é por isso que a gente tem que olhar para o nosso alvo. Mesmo que o desânimo venha, mesmo que aquela frieza espiritual venha, mesmo que dúvidas venham, né, mesmo que o mundo ofereça para nós muitas coisas que podem até parecer chamativas, mas na verdade ali são coisas enviadas ali pelo nosso inimigo, né, para não desviar da fé. Embora tudo isso aconteça, a gente tem que manter o nosso foco no nosso Deus, porque aí todo desânimo ele vai embora e toda frieza espiritual vai embora também. Amém. Amém, com certeza, louvado seja o nosso Deus. Então possamos, você jovem, continue firme na batalha, então venha procurar se agregar mais
Então, muito importante você se enturmar, você buscar fazer a obra do Senhor. Então, você tem capacidade. Então, considere-se firme na batalha. Ou seja, bem interessante que Jesus ele diz: então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Muito importante. Nós observamos Apocalipse capítulo 14, o versículo 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Continue firme na batalha, honrando, adorando o nosso Deus. E você, jovem, mantenha-se firme na batalha, porque o eterno Deus é contigo. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado essa excelente reflexão e paz seja convosco. Você está ouvindo o programa Jovens em Ação, na Rádio Encontro com Deus.